Olá, ministro, obrigado por nos atender aqui ao Canal Rural. Comigo está o Miguel Daúde também para me ajudar nessa entrevista. Eu queria te perguntar se o senhor ainda tem alguns boizinhos por aí, alguns pezinhos de soja, ainda é produtor, já aposentou a atividade aí e agora só está no campo político, hein? Olá Daúde, olá a todos que nos assistem no Canal Rural. Não, a fonte de renda da minha família ainda assim é a agropecuária, tenho muita dedicação, claro que não é dedicação, hoje é minha dedicação total à política, sou pecuarista, agricultor de final de semana, mas nas tomadas de decisões com meu irmão, e ele está à frente dos negócios. Meu pai tem 77 anos, muito ativo, aí mais no estratégico, né? Ele mais no estratégico ainda, visita as propriedades, corrige o que está errado e a gente vai tocando com muita dedicação a nossa vocação de produzir alimentos. E de que forma esse seu conhecimento do campo na prática e também a sua experiência, né, como participante de entidades da ProSoja Brasil, o senhor foi vice-governador de Mato Grosso também, como é que essa sua experiência pode lhe ajudar agora nessa pasta tão importante? Primeiro, Petro, dizer que encontro aqui no Ministério da Agricultura um ministério estruturado, com servidores muito qualificados, com histórico de ministros muito competentes. Podia falar de antes de Roberto Rodrigues, né? Mas vou voltar só de lá para cá, quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez. Roberto Rodrigues, Rênio Stefanes, Guedes Pinto, Antônio Andrade, Neri Geller, Cátia Abreu, Blairo Maggi, Tereza Cristina e Marcos Monte. Todos muito competentes, conhecedores do agronegócio, que deram sua contribuição e fizeram com que o Brasil saísse de 70, 80 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas agora. Eu conheço do agro, vivo no agro, digo que nasci embaixo de um pé de café numa pequena propriedade do norte do Paraná, quase 40 anos no Mato Grosso como produtor, também uma experiência política já de 8 anos. Eu acho que eu quero dar continuidade a esse bom trabalho e resgatar que nós perdemos nesse ano. Não foi qualidade do serviço público aqui, especialmente no Ministério da Agricultura, mas perdemos imagem. Recuperar a imagem do nosso produtor para o mercado internacional, mercado interno, é um grande desafio que vou fazer com muita dedicação. Antes de passar a pergunta para o meu colega Miguel Daúde, eu queria falar um pouco sobre a questão do orçamento. Ontem no Rural Notícias a gente divulgou a foto do encontro que o senhor teve com o ministro, né, do Desenvolvimento Agrário e também do ministro da Pesca e Aquicultura. Os três sorridentes, dizendo que as três pastas, apesar do desmembramento, vão atuar no mesmo prédio e que vão trabalhar em sintonia. A pergunta é a seguinte: esses sorrisos vão se manter depois da briga pelo orçamento, que a gente sabe que é curto? Isso vai funcionar na prática? A gente está falando até na possibilidade de ter 2 planos safras, um exclusivamente para a agricultura familiar. Isso pode acontecer, ministro? Olha, dizer que sempre o orçamento público é curto, sempre há falta de recurso público, mas, primeiro, criatividade, dedicação, unidade, transversalidade. Nós estaremos no mesmo prédio, segundo andar Ministério da Pesca e Aquicultura, quarto andar Ministério do Desenvolvimento Agrário, oitavo andar Ministério da Agricultura e depois o restante com as equipes técnicas. Vamos trabalhar junto, até porque não dá para dissociar. Se a aquicultura ou a pesca precisa de vigilância sanitária, é o mapa que faz. Se a agricultura familiar também precisa de vigilância sanitária, é o mapa que faz. A Conab será transversal para os 2 ministérios. Portanto, com racionalidade e com prioridade. Aí eu preciso ser justo. Com prioridade a agricultura familiar para financiar o Plano Safra da agricultura familiar dos pequenos e médios produtores. O grande empresário, o grande produtor rural, ele já busca recursos no mercado internacional, no mercado de capital, recursos com juros bem acessíveis, o que viabilizam. O que ele precisa? Ele precisa de investimento. E aí o BNDES vai voltar a trabalhar com investimento para pequenos, médios e grandes produtores. E o Miguel Daúde deu uma sugestão, eu queria que você passasse agora para ele, Daúde, a sugestão que você disse também ao vivo no Rural Notícias. Ministro, obrigado, né, por estar aqui conosco e parabéns. Bom, ministro, a minha sugestão, o senhor sabe, eu acompanho muito o agronegócio há muito tempo e os ministérios, né, agora Pesca, Desenvolvimento Agrário e Agricultura, estão repletos de técnicos e funcionários de extrema competência, né?
No entanto, o que nós percebemos é a falta de logística em você definir o que produzir, aonde produzir. Diante da necessidade que o governo e do programa do presidente Lula de tentar matar a fome de vários milhões de brasileiros, não era melhor nós termos uma agência, né, de inteligência do agronegócio com o pessoal da Embrapa, com o pessoal da Conab, e essa agência definiria, né, geograficamente o que produzir, aonde produzir, próximos aos bolsões de miséria, porque a gente sabe que a distribuição do alimento ela custa muito cara. Isso pode ser uma estratégia do senhor, no seu ministério? Olha, Daud, talvez você, com a sua perspicácia, com a sua inteligência, um homem muito competente, até participou de alguma reunião ministerial, porque é exatamente isso que estamos trabalhando. A Conab se tornar um órgão, uma companhia de capital pública, né? Pública, mas acima dos dois ministérios, acima do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que ela possa ser a fonte de informação para as políticas públicas e políticas privadas, mais ou menos aos moldes do SDA. Veja que os relatórios do SDA contemplam questões climáticas. Nós temos o IMEA aqui embaixo do Ministério da Agricultura, ele pode estar lá colocado nessa agência de informações, com mais de 10.000 estações meteorológicas públicas e privadas conectadas para melhorar a informação climática, de enchentes, de geada, de seca, e melhorar, consequentemente, as ações do poder público, com seguro, com previsões, e da iniciativa privada também, com compra de estoque da agroindústria, com previsão para o pequeno, médio e grande produtor. Enfim, nós temos muitas oportunidades e o nosso objetivo é fazer da Conab uma grande agência de informação para tomar decisão, público e privado. Ministro, a gente do Canal Rural, a gente quer ser, aliás, sempre fomos e sempre seremos uma ponte, né, de informação e nesse momento entre o produtor rural e o homem chefe da pasta tão importante que é o Ministério da Agricultura. E também pedimos perguntas de entidades ligadas ao agro por todo o estado. Então a gente vai começar com o presidente Vilmondes Tomain, né, que é da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, que é o seu estado. Ele pergunta o seguinte, sobre a nova estrutura do mapa. Ele quer saber qual é a forma de atuação do senhor quanto à política de regularização fundiária, tanto em assentamentos, glebas federais e áreas de fronteiras, já que o INCRA foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olha, um abraço ao Vilmondes, a todo a FAMATO do meu estado de Mato Grosso. O INCRA tem a oportunidade de fazer e dar o título, a carta de alforria para milhares de produtores que sonham com o título de propriedade, para que ele possa buscar um custeio na hora certa, dar em garantia a sua propriedade no investimento, e mais que isso, garantir a sucessão, garantir o patrimônio para os seus sucessores. O INCRA, apesar de ir lá no MDA, que estará no mesmo prédio que nós vamos trabalhar juntos para que nós possamos levar a regularização fundiária. Como senador, eu sou relator do projeto que moderniza a regularização fundiária. Não precariza, mas desburocratiza, dá mais agilidade, porque nós temos um compromisso como parlamentar e também como executivo, de levar rapidamente o título de propriedade ao homem do campo. Agora vamos para o Rio Grande do Sul. O presidente da Farsul, que o senhor conhece bem, né, o Gedeão Pereira, faz duas perguntas. A primeira, muitos defensivos agrícolas mais modernos, com comprovados benefícios à produção e ao meio ambiente, aguardam posição devido à ideologização do tema. Qual a sua visão sobre avançar ou recuar nessa questão? A outra questão é sobre o direito de propriedade e invasões de terras. Ele quer saber qual será a sua postura caso os movimentos sociais que promovam invasões sejam incentivados nesse governo. Olá, Gideon, muito bom falar com você, com todo o povo gaúcho. Eu tenho uma posição muito clara, já falei isso com a ministra Marina Silva, talvez é falta de diálogo para que a gente possa chegar a um bom termo com relação aos pesticidas. Eu também não quero de forma nenhuma produtos que contaminem o meio ambiente, eu não quero de forma nenhuma usar nas minhas propriedades, nem para minha família, meus colaboradores, nem para a população brasileira e mundial, ter resíduos de produtos organofosforados nos alimentos, produtos cancerígenos. Eu quero poder usar os biológicos, os seletivos,
os biodegradáveis, enfim, a modernidade, sem precarizar a análise, porque é importante ouvir a Anvisa, ouvir o IBAMA e o Ministério da Agricultura. O que nós temos que fazer é acabar com a burocracia, com a lentidão, dar ferramentas na legislação que possa dar agilidade, não precarizar, mas ter agilidade. E aí sim nós teremos as melhores moléculas para poder, na sequência, banir as moléculas mais antigas e mais retrógradas. Esse é o caminho que vamos trabalhar, do debate, do diálogo, da ciência, para o bem da agropecuária brasileira. Com relação à invasão de terra, o próprio presidente Lula já deixou muito claro, e essa também é a minha posição. Terra produtiva invadida está protegida por lei. Terra invadida produtiva não é passível de reforma agrária. A Justiça dá a reintegração de posse e o Estado cumpre a desocupação. É assim que tem que ser. Agora, nós não podemos negar o direito à propriedade e o direito à reforma agrária de homens e mulheres vocacionados a produzir alimentos que não têm um pedaço de chão. É papel do Estado prover a esses a oportunidade, quer seja de preferência em terras públicas, fazer assentamentos, e se for em terras privadas, em consenso com o proprietário, se estiver produzindo e quiser vender, o INCRA pode comprar e fazer a reforma agrária, pacífica, ordeira e respeitando o direito de propriedade. Tudo que sair fora dessa regra não terá meu apoio e tenho certeza que também não terá o apoio do presidente Lula. O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná também nos enviou um questionamento, o senhor Agide Meneghetti, quer saber quais os planos do ministro em relação a seguro rural e se existe uma expectativa de recursos que serão disponibilizados como subvenção ao produtor rural. Eu sou paranaense de origens, tenho pai, mãe, sogro e sogra, cunhados, todos produtores rurais aí no estado do Paraná. Nossa família aí teve problemas climáticos nas duas últimas safras, teve geada nesse ano no milho, teve seca na soja do ano passado e foram muito bem cobertos pelo seguro rural. Esta ferramenta modernizada que está é muito importante e será uma das prioridades. Aumentar recursos para a subvenção dos prêmios é uma determinação e uma política pública que eu vou focar muito para ampliar e dar tranquilidade de renda aos nossos produtores. Do estado do Paraná, vamos ao Nordeste brasileiro, que vem crescendo no agronegócio. O senhor Humberto Miranda, presidente da FAEB, né? Federação de Agricultura do Estado da Bahia, mandou uma pergunta sobre o programa Agro Nordeste, que tem auxiliado os pequenos produtores da região. A pergunta é: o programa Agro Nordeste irá continuar ou existirá uma outra política pública do Ministério da Agricultura de apoio aos pequenos produtores do Nordeste? Os pequenos agricultores, presidente, será muito bem atendido por esse governo. Tanto que o presidente Lula escolheu criar uma pasta, tomou a decisão de criar uma pasta específica para os pequenos agricultores. Eu digo sempre que não existe duas agriculturas. Tudo é agricultor, tudo é pecuarista, quer seja pequeno, médio ou grande. A diferença é que o pequeno precisa da presença maior do Estado. Não de esmola. Ele precisa da presença maior, com técnicos, com agrônomos, com engenheiros florestais, com orientação de cultivo e, principalmente, com financiamento, custeio e seguro. Fazendo isso, nós fazemos os dois serem competitivos, produzir alimento, gerar renda e felicidade para a população. A pergunta agora vem de Minas Gerais. A FAENG diz que a agropecuária brasileira conquistou importantes avanços no último governo devido ao diálogo permanente com a pasta. A pergunta é: o Ministério atual vai manter o diálogo com o setor via Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária e federações estaduais, como foi com os ministros anteriores? E no caso especificamente de Minas, ministro, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa querida pecuária leiteira, né, que vive, aliás, há muito tempo uma situação grave em termos de rentabilidade, muitos produtores abandonando a atividade. E em vários países do mundo, na Europa, existem programas de subsídios. A pecuária leiteira é a parte da agricultura de uma forma geral, da agropecuária de uma forma geral. O que o senhor pensa em relação a essa comunicação com as federações e a pecuária leiteira? Bom, primeiro dizer que as portas estão completamente abertas. A eleição acabou. Nós estamos aqui pensando no futuro da agropecuária brasileira. Eu respeito as posições ideológicas antes da eleição, o posicionamento político, e gostaria também de ser respeitado da mesma forma. Só para dar uma ideia de como será tratado, depois da minha transmissão de cargo na segunda-feira do cargo,
depois de assumir, lá por volta das 19 horas, vim aqui para o Ministério e talvez 30, 40 entidades representativas de classe já estiveram aqui conosco, falando de futuro, falando de anseios, falando de alguns receios, e nós abertamente começamos a dialogar, debater, e assim o será. Ninguém precisa gostar do Carlos Fávaro, ninguém precisa gostar do presidente Lula, nós temos que gostar e querer o bem da agropecuária brasileira. Todos que pensarem assim, que quiserem trabalhar dentro da legalidade, do respeito à produção sustentável, terão as portas abertas para que nós possamos fazer junto o melhor para a agropecuária. E sobre a pecuária leiteira? Com relação à pecuária leiteira, esse é um setor fundamental na economia. Não é possível a gente chegar em um aeroporto, numa panificadora, e achar uma garrafa de água mineral, com todo respeito ao setor de água mineral, ao mesmo preço, ou quase o mesmo preço do que um litro de leite. Não é possível isso acontecer. Nós temos que ter políticas públicas de incentivo a essa cadeia produtiva, para que ela possa continuar gerando emprego, gerando renda. Muitas vezes é a única fonte de renda de uma pequena propriedade. Homens que levantam de madrugada para tirar um litro de leite, para ter a subsistência da sua família garantida, não podem ser deixados de lado. E aqui, meu compromisso, mesmo que for sobre a pasta do MDA, mas aqui no Ministério da Agricultura nós vamos estar sempre dispostos a ajudar com legislação, com recursos e até incentivo à pecuária leiteira brasileira. A próxima pergunta vem da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. O presidente da entidade, José Zeferino Pedroso, diz que uma das preocupações do setor produtivo do Estado é a saída da Conab do Ministério da Agricultura, pois, segundo ele, a companhia atende somente a agricultura, não atende somente a agricultura familiar em Santa Catarina. Aproveitando essa questão, gostaríamos de saber se as funções da Conab serão repartidas. Como é que será essa relação, hein, ministro? Olha, Zé, é muito boa esse seu questionamento, é importante, criou uma certa dúvida ainda no momento da transição, mas que já está superado. Chegamos a um bom entendimento com a coordenação do presidente Lula. A Conab ela é fundamental para pequenos, médios e grandes produtores. Ela tem uma função estratégica no PAA, inclusive para o Ministério do Desenvolvimento Social, no combate à fome, tem um papel estratégico no apoio à comercialização de pequenas propriedades, mas tem um papel muito importante no apoio à comercialização de médios e grandes, com os programas de PEPRO, de PEP, de todos os escoamento e regulação de estoques públicos. Por isso, nós vamos transformá-la numa companhia acima dos dois ministérios, que nós teremos a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com indicação de 2 diretorias, que são para contemplar a agricultura familiar, e 2 diretorias para contemplar a agricultura empresarial. E um presidente. Essa será a estrutura. Vamos, uma dessas 2 estruturas de agricultura empresarial, ter uma de informação, tecnologia, na linha daquilo que estava sugerindo o Daúde, para que nós possamos fazer a agricultura moderna, eficiente, dar cobertura na comercialização tão importante para garantir a estabilidade do setor. Vou repassar aqui ao meu companheiro Miguel Daúde para amarrar algum assunto já comentado ou fazer uma outra pergunta que não foi abordada aqui, Daúde? Ministro, eu não vou fazer pergunta, eu só queria externar ao senhor uma preocupação que nós temos aqui no Canal Rural. Constantemente nós recebemos colocações de produtores, de produtores de leite. Hoje a pecuária leiteira vive uma situação muito difícil. Nós temos aí em torno de 1 milhão de pequenos produtores, 5 milhões de pessoas envolvidas. E a questão do leite não é uma questão, ministro, só econômica, é uma questão social. Porque muitos produtores estão abandonando, né, a sua produção e indo para a rede de proteção social. O que poderia fazer em relação à manutenção de renda para esses pequenos pecuaristas que estão abandonando a atividade por falta de condições econômicas e financeiras? Daúde, eu posso lhe responder em primeira mão sobre uma fala do presidente Lula, que terminou agora há pouco numa reunião ministerial, na primeira reunião ministerial, onde ele disse, para mim, e principalmente para Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, eu sei que o cobertor do orçamento é sempre curto, mas a prioridade de atender os menores produtores, os mais necessitados, produtores que precisam da mão do Estado, é prioridade número 1. Perturbem o Haddad, perturbem a Simone Tebet,
busquem orçamento, busquem recursos que terão meu aval e nós vamos dar a prioridade total. Então, acho que a ideia é receber das entidades de classe produtores de leite algumas propostas, desenvolvermos isso, então, um projeto para que nós possamos dar subvenção, dar apoio econômico. Não adianta só apoio institucional, tem que ter apoio econômico para mudar essa realidade e terá o respaldo do presidente Lula e nós vamos estar trabalhando junto, pode ter certeza disso. Bom, ministro, a gente tem mais espaço só para 3 perguntas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão das exportações, né? Das relações internacionais. Como é que o senhor define a sua estratégia para conquistar novos mercados? Algo que a Tereza Cristina fez de forma muito competente na última gestão, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, o que o Brasil sofre hoje não é uma crise de administração do Ministério. O Ministério da Cristina é muito competente. O grande problema é de imagem, e aí nós precisamos trabalhar essa correção. Manter a soberania nacional, mas levar a informação das boas práticas agrícolas que temos aqui. Comando e controle vai acontecer, quem insistir em cometer crimes ambientais será punido, mas, por outro lado, quem quiser ter boas práticas na busca da sustentabilidade, da produção sustentável, na busca do carbono positivo, terá todo o apoio, inclusive com recursos para investimentos. Nesse sentido, vamos levar ao mundo um momento de segurança, de que o Instituto Rio Branco volte a ter a sua autonomia, de levar a diplomacia amigável, chega de briga, chega de afrontar os nossos parceiros comerciais. Posso garantir aos chineses que o governo do Brasil será grande parceiro dos chineses. Posso garantir à União Europeia, inclusive provavelmente será a minha primeira viagem internacional. Vou na semana da produção da agricultura verde em Berlim, onde estarão reunidos 70 ministros da agricultura de vários países, 70 países, para nós discutirmos agricultura verde, sustentável, equilibrada. Vamos ter as melhores relações com a América do Sul. Enfim, hoje eu digo que o Brasil tem um grande embaixador, um homem da amizade, do respeito, da fala simples, que é o presidente Lula. E ele vai percorrer o mundo, nos ajudando a resgatar a credibilidade e as oportunidades econômicas para os brasileiros, em especial para o agronegócio. Miguel Daúde, a penúltima pergunta, Daúde. Penúltima, minha? Penúltima. Não, a penúltima geral. Tá, então... A última sua. A minha pergunta, ministro, ela está relacionada à questão... Vou citar aqui o caso do seu estado, Mato Grosso, onde existem várias propriedades de produtores que fizeram o desmatamento de acordo com orientação dentro da lei e hoje não conseguem a legalização dessas terras. Eles são penalizados pela moratória da soja, eles são penalizados pelas empresas que compram soja, que compram milho. Não haveria uma condição de apressar e legalizar essas terras, porque o senhor vai viajar, o Brasil hoje faz parte do cenário internacional, vai alimentar o mundo e não dá para nós convivermos com produtores rurais que estão sofrendo por injustiça na legalização de suas terras. Claro, Daúde, eu sempre digo que o Brasil, graças a Deus, não tem pena de morte. No Brasil, graças a Deus, não tem prisão perpétua. Alguém comete um crime, ele paga a sua pena e volta à sua vida comum, à liberdade e toca a vida para frente. Por que um produtor, se ele cometeu algum crime ambiental, ele tem que ficar ad eterno embargado, sem oportunidades de reconstruir a legalidade na sua propriedade? Nós temos o instrumento para isso, é o Cadastro Ambiental Rural. Eu defendo que o Cadastro Ambiental Rural seja modernizado. Quando fui secretário de Meio Ambiente no estado de Mato Grosso, eu modernizei esse sistema. Mas ainda assim, nós temos que tirar mais a subjetividade, tirar mais a discricionalidade do olho humano na aprovação do CAR. Nós temos tecnologias hoje de ultíssima geração, que com as imagens satélites, para poder, com os algoritmos, decidir sobre tipologia, se é cerrado, se é floresta, se é transição, aonde nasce o ponto da nascente de água para delimitar as APPs, aonde está exatamente a reserva legal e qual a tipologia que tem lá. Enfim, com isso a análise do CAR é mais rápida, criteriosa, objetiva e verdadeira. E mais rápido, num clique, nós podemos apresentar a esse produtor. Você tem um passivo, assina o PRA, que é o TAC com o órgão ambiental estadual e volta à normalidade. Eu defendo a incorporação de tecnologias para que o CAR seja mais rápido, eficiente e nós tragamos
esse produtor de volta à legalidade e às oportunidades. Ministro, o Mato Grosso bateu recorde de produção de soja e milho este ano. E o Fernando Cadori, que é o presidente da ProSoja Mato Grosso, disse que a produção em Mato Grosso, aliás, as obras de infraestrutura não acompanham o ritmo de produção agropecuária, né? E muitas dessas obras de logística acabam parando na questão jurídica, né? A Ferrogrão, por exemplo, está lá, estacionada no Supremo Tribunal Federal por questões ambientais. Eu te pergunto, como é que vai ser essa relação entre o senhor e a ministra do Meio Ambiente, né? Que tem um perfil muito mais conservador em termos assim de avanço, desenvolvimento sustentável, no caso da agricultura. Como é que vai ser essa relação? Olha, não tem nada mais sustentável que uma ferrovia substituindo uma rodovia no transporte de commodities, né? A Ferrogrão é altamente sustentável. É preferível uma locomotiva do que 1.000 caminhões queimando combustível fóssil e jogando CO2 na atmosfera. E isso, dentro da ciência, da racionalidade, nós vamos, no debate com a ministra Marina Silva, trabalharmos o licenciamento e já temos indicativos muito favoráveis desse tipo, de equilíbrio, de bom senso. E mais que isso, já estou conversando com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, um jovem, já 2 vezes governador de Alagoas, experiência, tocador de obra, sabe da necessidade de infraestrutura logística para o estado de Mato Grosso. Talvez é mais importante um ministro dos transportes fazendo obra para Mato Grosso que talvez o ministro da Agricultura, que nossos produtores já têm o domínio da produção de alimentos. Então, ele sabe disso, falei isso com ele, nós vamos trabalhar junto, vamos trabalhar em logística, temos reunião marcada para quarta-feira para que nós possamos avançar na infraestrutura logística, avançar no licenciamento de obras e levar esta oportunidade de ganho competitivo aos nossos produtores, que será fundamental para termos enfrentamentos às crises que possam vir a acontecer nos preços dos commodities, nas dificuldades dos produtores. Logística eficiente é sinônimo de lucro e rentabilidade. E nós divulgamos alguns nomes que vão fazer parte aí da sua pasta, né? O Wilson Vaz de Araújo, o Carlos Goulart, falamos sobre o Roberto Perosa. Eu queria saber se o Neri Geller ainda pode ocupar algum cargo na estrutura do MAPA. Pode e deve. Nós não podemos abrir mão da experiência, da competência do Neri Geller com relação ao agronegócio brasileiro. Ele que foi 2 vezes secretário de Política Agrícola, foi ministro desta pasta, ministro da Agricultura, vice-presidente da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, liderou assuntos importantes como congressista e como ministro e como secretário de Política Agrícola e é produtor rural, conhece como ninguém. Nós não podemos abrir mão de uma pessoa com essa capacidade. O que ele me pediu é que ele quer terminar o seu mandato de deputado federal, que se termina agora no dia 31 de janeiro, e na sequência nós vamos escolher um posto importante para que possa nos auxiliar na gestão do Ministério da Agricultura, fazendo bem para a nossa agropecuária. Ministro, nós do Canal Rural queremos desejar ao senhor uma boa gestão, que o senhor tenha sucesso, porque o seu sucesso vai ser o sucesso do agronegócio no Brasil, né? Esse setor tão importante para a economia brasileira e para todos os brasileiros em termos de fornecimento de alimentos, de renda e de emprego. Conte sempre com a gente aqui, né, para atualizar informações e espero que esse canal continue aberto para outras entrevistas ao longo desse ano, tá certo? Eu agradeço, Pet, quero aproveitar e parabenizar o Canal Rural por esse belo serviço prestado à agropecuária brasileira, levando informação, trazendo dúvidas, questionamentos e sugestões, como fez o Daúde hoje com relação à Conab. Quero mandar um grande abraço ao Daúde e a todos que nos assistem e ter a certeza que juntos vamos fazer essa agricultura cada vez mais moderna, eficiente e o orgulho de todos os brasileiros. Ministro, obrigado pelo abraço e eu queria dizer ao senhor que eu estou muito confiante. Eu tive a oportunidade de ver o seu relacionamento com o presidente Lula. Ele tem um carinho muito grande e o que o senhor disse aqui, eu presenciei ele prometer tudo isso que o senhor falou. Vamos acompanhar, né, ministro? Conto com o senhor para que os nossos produtores rurais possam ser ajudados em momentos difíceis. Obrigado, ministro. Obrigado. Tá, portanto, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, nessa entrevista exclusiva aqui no Canal Rural, que você pode acompanhar ao longo da nossa programação e também no nosso site canalrural.com.br.